Saudações alunos e alunas do curso de Variáveis Complexas. Nessa oportunidade iremos falar sobre essa parte de integração, tá? E já um teorema de Cauchy-Goursat, né? Existem vários teoremas aí de Cauchy relacionados com esse resultado da parte de integração. Bom, dando aqui início, nós já vimos que a integral de linha ela é por definição, né? Quando a gente pega uma função f do plano complexo no plano complexo, né? Definido num conjunto D, e nós vamos definir aqui uma integral de linha, né? A integral complexa, ela é uma integral de linha. Então nós precisamos saber a parametrização da curva gama. E aí, supor também que ela seja derivável, né, suave e tudo mais, para a gente poder fazer essa definição. Existem definições mais gerais que pedem menos para a curva gama, mas aqui não é o nosso objetivo trabalhar com menos que isso. Vamos trabalhar para isso, para a gente está suficiente que a curva seja derivável. E aí nós fazemos o seguinte: nós definimos a integral de f dz sobre a curva gama através do seguinte processo, né? Você tem a curva gama parametrizada de A até B, então você integra de A até B em relação a esse parâmetro, e aí você pega o z, você substitui pela gama aqui dentro, ó, substitui pela parametrização da gama, multiplicado pela derivada da gama, né? A gama linha aqui de t dt. Faz essa conta, você tem que fazer essa conta. Isso aqui é muito prático para a gente fazer, dá para fazer em inúmeros exercícios, tá? Dá para a gente calcular bastante integral de linha já usando essa definição. Um exemplo aí básico, né, que a gente pode pensar é integrar z quadrado dz ao longo de uma curva gama, e essa curva gama, por exemplo, sendo um segmento de reta que liga os pontos de 0 até 1 mais i. Nós precisamos parametrizar esse segmento. Aí a parametrização desse segmento, veja que ele é apenas isso, ó, t 1 mais i, t 1 mais i, t vezes 1 mais i. Veja que quando você coloca o t igual a 0, você vai ter 0. Se você coloca o t igual a 1, você vai ter 1 mais i. E aí, de fato, isso está parametrizando o segmento. Nós precisamos fazer a derivada, né, desse vetor, dessa curva gama de t. Derivando isso em relação a t, você vai ter 1 mais i. E usando a definição, vamos ter assim, a integral de z quadrado ao longo de gama, né, faltou gama aqui. Aí vai ser integral de 0 a 1, gama de t, aí você substitui o gama de t na função. A função eleva ao quadrado, então vai fazer o gama de t ao quadrado vezes a gama linha de t. Essa função gama de t ao quadrado vai ficar t ao quadrado aqui, 1 mais i ao quadrado, e aí vezes esse gama linha de t dt, que vai ficar 1 mais i dt. Nós observamos primeiramente que dá para juntar, né, que é 1 mais i ao quadrado, ou então se você quiser fazer 1 mais i elevar ao quadrado, isso a gente já sabe que dá, quanto é que dá. Você pode fazer essa conta aqui, ó. Deixei assim separado para poder fazer, isso dá 2i, tá? Você vai ter 1 ao quadrado mais i ao quadrado, isso vai dar 0, porque i ao quadrado é menos 1, 2 vezes o 1 mais i, então 2i. Então 2i vezes 1 mais i, essa conta aqui, ó, veja que como não depende de t, é número, sai dentro da integral, e você só tem que integrar de t ao quadrado de 0 a 1, que a gente já sabe que é 1/3, tá? Não há dificuldade nenhuma, e aí a nossa conta fica dessa forma: 2i dessa conta, 1 mais i repetiu, e 1/3 que vem daí do resultado dessa integral, né, de cálculo 1. Aí se quiser multiplicar aqui, você vai ter 2i menos 2, né? Aí dividido por 3. Outro exemplo, a gente pode pegar aqui e integrar
função conjugada, né? Essa função conjugada ao longo também do mesmo segmento de reta. Como a gente já tem as parametrizações, né? E é só aplicar, só que agora, ao invés de a gente pegar gama e elevar ao quadrado, nós vamos calcular o conjugado dele, né? Calculando do seu conjugado, vamos ter o conjugado dessa expressão, veja que só muda a parte imaginária é i, então muda o sinal da parte imaginária. Vai ficar t, 1 menos i, aí vezes 1 mais i, que é da parametrização, né? dt. Quando a gente faz essa conta aqui, 1 menos i vezes 1 mais i vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Isso dá 2, tá? Esse 2 aqui, ó, tiro até de dentro da integral aqui, fora da integral, essa conta dá 2. E aí eu tenho que integrar t de 0 a 1, que dá meio, né? Então 2 vezes meio dá 1, essa conta dá 1, então essa integral. Outro exemplo, você integrar aqui z ao quadrado, só que ao longo de um círculo unitário. O círculo unitário pode ser parametrizado através dessa exponencial, né? Exponencial de θ, que é cosseno de θ mais i seno θ, parametriza o círculo unitário. E aí quando você coloca a variação de 0 a 2π, essa parametrização ela é no sentido positivo, no sentido anti-horário, tá? O vetor tangente é muito simples de calcular também, ó. Você vai ter i exponencial de θ, né? Porque usa só a regra da cadeia aqui. Aí dessa forma nós aplicamos a definição de integral. Aqui novamente faltou o gama, tá? Integra de 0 a 2π, aí você eleva ao quadrado o gama de t, gama de θ, no caso aqui eu troquei a variável, né? Gama de θ vezes gama de θ dθ. Fazendo aqui nossa conta, vamos ter isso aqui elevado ao quadrado, a gente sabe que é regra exponencial, né? Você multiplica o 2, então 2i θ, 2θi, né? E vezes i e θ. Aqui, porque é gama de t, de θ. Aí aqui você veja que nós temos 3, né? Então i exponencial de θ, 3i θ, né? Somos os expoentes. Bases iguais, conserva base, somos os expoentes, aqui vale isso. E aí você integra, né? Integrar i θ, veja que vai ser exponencial de 3i θ dθ. É só derivar e ver que dá o que está aqui dentro, né? Aí substituindo no intervalo, você vai ter, colocando o θ como sendo 2π, você vai ter 3 vezes 2π, 6πi. Aí eu acho que faltou, não, faltou i não, eu acho que não tem esse i não. Deixa eu me ver aqui. Esse i não tem não, tá? Esse i na conta tá errado, mas ele é 1 aqui, era para ser 1. Aí o exponencial de 0, né? Dá 0. Aí essa conta dá 0. Só corrija aí que no lugar de i aqui é 1. Faz as contas. Outra coisa, exponencial de 6π, exponencial é 2πi periódico. Então essa conta aqui é a mesma coisa que exponencial de 4πi, 2πi ou 0πi, né? Então exponencial dá igual, dá 1 isso aqui dá 1 menos 1, então fica 0. Vamos fazer agora a mesma ideia em cima do círculo, mas agora para a função conjugada, ver quanto que dá. Usando as parametrizações, a parametrização anterior, né, nós vamos só substituir e obter o seguinte. Vai ser integral de 0 a 2π, né, o conjugado da exponencial, quanto é que é? Vai ficar um sinal de menos ali, ó. Você vai ter exponencial de o conjugado de exponencial de ti vai ser exponencial de menos it. Aí quando você multiplica por essa, vai somar menos it mais it dá 0, exponencial de 0, que é 1. E só vai sobrar i, integrando, aí sai da integral, i, integra de 0 a 2π dt, isso vai dar 2πi. 2π e multiplicado por i. Fica assim. Bom, acontece que
A gente tem a validade de um teorema fundamental para integrais de linhas complexas, as integrais aí de linha. Se f é uma função analítica complexa, né, que tem analítica real, em um aberto A, e gama é uma curva de é uma curva em A, de Z, né, ligando de Z0 até Z1. Então você vai ter essa integral de f' de z dz ao longo de gama, vai ser f de z1 menos f de z0. Bom, continuando aqui, aí a demonstração desse fato é muito simples, é só observar que é pela regra da cadeia, né? Quando você deriva essa composição aqui de f com gama de t, isso vai ser a derivada da f, calculada em gama de t, multiplicada pela derivada da interna, aqui, ó, gama linha de t. E aí, nós fazemos essa substituição, né, e obtemos essa integral, que é essa expressão, exatamente essa expressão, né, quando a gente vai substituir o z por gama de t, aplica no intervalo AB, vai ser essa derivada. Então, aí eu estou no parâmetro real. Embora existem funções complexas aqui associadas, mas isso aqui funciona igualzinho, teorema fundamental, então, do cálculo, né, que é uma variável só. Integral de A até B da derivada em relação a t vai ficar a própria função, né, de gama t, f de gama t dt de A até B. E aí a gente só substitui, né? F de gama de B menos f de gama de A, gama de B é Z1, gama de A é Z0, é o ponto inicial. E aí temos aí a validade de um teorema fundamental, né, copiando um teorema fundamental. Veja que esse teorema fundamental está dizendo assim, se a função é analítica, então, e quando você está integrando a derivada, você consegue usar o teorema fundamental. Mas, se você pensar na existência de uma primitiva para f, você vai fazer uma integral que não seja derivada, assim, você não enxerga. Você enxerga que ela é derivada de alguém, né? Ou seja, ela tem uma primitiva, né? Se existir uma primitiva, você também pode aplicar o teorema fundamental do cálculo dessa forma, né? A questão é saber, dado uma função f, quando é que existe primitivas, né? São determinar em que condições a gente pode garantir a existência de primitivas. Esse assunto aqui é o que a gente vai trabalhar ao longo das próximas sessões do material que a gente está estudando, tá? Um exemplo aí para aplicar o teorema fundamental é que essa conta aqui, z quadrado, a gente poderia muito bem fazer essa conta usando o teorema fundamental, porque a gente sabe uma primitiva de z quadrado, é z ao cubo sobre 3. Tá? Igualzinha, derivada dessas funções polinomiais é igual de função real. Aí, pelo teorema fundamental, nós vamos fazer a integral de z quadrado sobre gama, né? Então eu vejo que importa só o ponto inicial e final. Você vai ter z ao cubo sobre 3, que é né, essa é a primitiva dela. Aí de 0 a i, 1 mais i, substitui, você vai ter 1 mais i ao cubo sobre 3. Desenvolvendo isso, você vai chegar nessa expressão que é igualzinha a que a gente obteve anteriormente. Nós dizemos que uma integral assim, ó, ela é independente do caminho em um conjunto D, se é o que está dito, né, na definição. Quando você pega dois pontos, por exemplo, Z1 e Z2, e vai fazer um caminho gama 1 ligando ela, e depois você também pode pegar um caminho gama 2. Você vai fazer essa conta aqui, ela independe do caminho, né, do que você pegou. Então, se você vai fazer essa conta usando gama 1 ou gama 2, tanto faz. Essa conta dá igual. Tá? Quando isso acontece para qualquer gama, qualquer curva, né, que você pega essa conta sempre dá igual,
aí nós dizemos que ela é independente do caminho. Ou seja, qualquer gama 1 e gama 2 ligando Z1 e Z2, você vai ter que essa curva, essas integrais ficam iguais, né? E uma observação é que se f tem uma primitiva e um conjunto D, então essa integral aqui, ela independe do caminho. Por que ela independe do caminho? Porque essa conta aqui, quando eu tenho primitiva, essa conta a gente sabe que ela é avaliada sendo f grande a primitiva, você vai fazer a diferença do ponto final menos o ponto inicial. E aí, não importa o que acontece no meio do caminho, importa só o ponto final e inicial. Ela independe do caminho, ela depende apenas do ponto final e inicial. É isso que a gente tem. E aí, são equivalentes esses fatos aqui. Uma integral f de z dz independe do caminho. Outro resultado que é equivalente é que essa integral aqui, ela sempre dá zero ao longo de caminhos fechados. O que é esse caminho fechado? Círculo, elipse, por exemplo, né? E aí existem essas duas equivalências, né? Aí vamos provar, né? Suponha que você tenha a equivalência, né, das duas, então vamos supor que a condição 1 seja satisfeita. E aí você tome um caminho, seja gama, um caminho fechado, né, um caminho fechado qualquer, e menos gama, o caminho de mesmo traço, só que porém percorrido no sentido oposto. Exemplo, né, para a gente pensar o que eu estou fazendo. Imagine que eu pegue e vou fazer um círculo, né? Um círculo, aí eu pego o caminho, meu caminho é um círculo. Esse menos gama que eu estou desenhando é o mesmo círculo, o traço, né? O traço é também um círculo, só que em vez de ser percorrido, né, no sentido horário, anti-horário, ele é percorrido no sentido anti-horário, no sentido oposto. Pela condição 1, nós vamos ter que, veja que a gente tem um ponto inicial e ele vai e volta no mesmo ponto. Então, no caminho fechado, né? Você tem um ponto e ele começa e termina no mesmo ponto. Essa conta aqui está dizendo assim pra gente, ó. A condição 1 diz que essa conta independe do caminho. Tanto faz fazer com gama ou com menos gama, essa conta vai ser a mesma. Só que, usando mudança de variáveis, né? De parametrização aqui, você pode observar que essa integral ao longo de menos gama, ele vai mudar o sinal que é feita usando gama. Tá? Então mudou a orientação da sua conta, né, de uma integral de linha, você muda o sinal da conta, é o que está aqui. Portanto, essa integral é igual a menos ela, né, menos essa integral. Ou seja, aqui, veja que isso agora esquece a integral. Ó, aqui está dizendo que você tem esse número, ele é igual a menos, o menos dele. Igual se você tivesse x igual a menos x. Então não tem como você ter essa possibilidade nos reais, né? A não ser que você tenha, ou nos reais no complexo também, né? Aí, a não ser que você tenha o número zero, tá? Um número que é igual ao seu simétrico é só o zero, né? Então essa integral tem que ser zero. E aí a gente conclui de 2, né? Agora suponha que vale a segunda condição. Você sempre que faz integral ao longo de curvas fechadas, dá zero a integral. Aí você considere dois caminhos, gama 1 e gama 2, ligando os pontos Z1 e Z2, que nem essa figurinha que a gente já tinha desenhado. Então, agora eu tenho que provar que essa integral independe do caminho, né? Supondo que a condição, condição 2 seja válida. Aí o que a gente considera aqui? A gente vai considerar gama a justaposição dos caminhos gama 1 e gama 2. O que é a justaposição? Veja que gama 1, ela pode ser pensada assim, ó, gama 1 começa em Z1 e vai até Z2. Aí você percorre a verdinha ali. Aí depois você vem com o oposto de gama 2, que é o menos gama 2. Ó. Eu estou colocando o sinal de menos aqui, esse sinal de menos, a interpretação é seguir a orientação oposta. Quando a gente faz isso, a gente volta no Z1. Juntando os dois caminhos, você pode enxergar um caminho gama que é fechado. E aí, gama é chamada de justaposição desses dois caminhos.
E aí a integral ao longo de gama vai ser zero, pela condição 2, né? Você gera um caminho fechado. Pela definição de justaposição, o que é a justaposição? Então você vai fazer essa integral aqui que dá zero, né? A gente já sabe que dá zero. Ela é integral ao longo de gama 1 mais a integral ao longo de menos gama 1, gama 2, menos gama 2. Só que a gente já sabe essa regrinha do sinal, né? A integral ao longo de menos gama 2 é menos a integral ao longo de gama 2. E portanto, né, como essa conta aqui está dando zero, você tem que a integral de f ao longo de gama 1 é igual a de gama 2. Portanto, ela independe do caminho. O teorema fundamental vale para funções contínuas, né? Porque nos números reais a gente sabe, né? Para funções reais a gente sabe que basta você ter funções contínuas ali e você garante a existência de primitiva. Aqui para variáveis complexas isso não é verdade, né? Podemos calcular isso aqui, ó, a integral de z barra usando o teorema fundamental? A resposta é não. Se valesse o teorema fundamental, essa conta aqui deveria resultar em zero para caminhos fechados. E a gente fez essa conta que para o círculo unitário, esse aqui é o círculo unitário, tá? Percorrido no sentido positivo. Essa conta que a gente já fez nos cálculos anteriores dá 2πi. Deveria dar zero se valesse o teorema fundamental do cálculo, né? Se de fato existisse essa primitiva, então daria zero. E não é. Então, não é sempre que você pode usar o teorema fundamental do cálculo. A função tem que ter primitiva. Exemplo aí de algumas contas aí a mais, né, que você pode fazer usando o teorema fundamental do cálculo. Você pode fazer isso, ó. Calcule a integral de 1 sobre z sobre os seguintes caminhos. Observe que essa aqui é um pouco delicada da gente falar, porque 1 sobre z, quando você vai fazer integral, dá logaritmo. E logaritmo é uma função multivaluada, né? Ela não é função do jeito que a gente conhece. Então, para a gente trabalhar ela, o que a gente pensa? A gente pensa no logaritmo, por vezes, mas não no logaritmo definido. A gente tem que pensar em coordenadas polares e usar uma coisa que a gente chama de ramo, né? Pega uma subconjunto em coordenadas polares do plano complexo, de forma que essa função aqui, logaritmo, seja injetora, né? Seja injetora. Bom, isso é possível de ser feito. A gente chama isso de ramo de logaritmo. Na seção 11 da apostila do professor Sérgio Zani está falando um pouquinho a respeito disso. Mas existe, esse logaritmo dá para você falar, né? E a questão é, vamos fazer essa conta ao longo de um segmento de reta ligando 1 e 1 mais i. Como a gente pode usar o logaritmo aqui, a gente vai usar. Então, vai fazer a integral de 1 sobre z. Veja que a gente teria problema se a gente tivesse o zero na origem aqui. Mas essa região aqui, ligando de 1 mais 1 sobre i, a gente pode fazer isso passando longe da origem. E aí essa função aqui, ela é analítica, né? Na região que envolve esses dois pontos, né? Pensando numa região assim, analítica, né? Sem pegar a origem. E aí a gente vai fazer log de 1 mais i menos log de 1. Log de 1 é 0, e o log de 1 mais i você escreve ele na forma polar, vai ser para especificar qual que seria o logaritmo dele, né? Então vai ser log de raiz de 2, né? Que é a logaritmo desse número, você escreve ele na forma polar, vai ser raiz de 2 vezes exponencial de π sobre 4i. Aí quando você calcula o logaritmo vai ficar raiz de 2, log de raiz de 2, mais i vezes o argumento, que é π sobre 4. Essa conta aqui, ela dá zero. Por que ela dá zero? Porque se você pensar num círculo de raio 1 e centro 3, ele está longe da origem. Então essa função ela tem primitiva. E se ela tem primitiva,
ela independe do caminho. Se ela independe do caminho, a gente já viu que essa conta dá zero. Eu estou fazendo contas usando os resultados. Mas se você quiser isso que fazer, basta... Não usa parametrização aqui não, tá, gente? Daria muito trabalho. E o círculo unitário, só que aí o círculo unitário, ele tem o zero dentro, então você não tem primitiva com zero dentro aqui. A garantia de existência primitiva, essa região, né, que envolve essa gama, ela não é analítica por causa do zero. E aí o que a gente faz? A gente tem que usar parametrização. Então, fazendo uso de parametrização, aquela exponencial de iθ, você faz a conta, que é 1 sobre z. Z eu troco por exponencial de θ e aí a derivada está aqui. Veja que cancela. E você vai ter integral de 1 de i de 0 a 2π, que dá 2πi. Aí, outro exemplo. Calcule essa integral de 1 sobre z quadrado, sendo gama, o círculo unitário usando dois modos, pelo teorema fundamental e depois pela definição, tá? Bom, pelo teorema fundamental, basta você ver que a integral dessa função aqui é o círculo unitário, né? Aí, ao longo do círculo unitário, vale zero. Você faz a conta aqui, vale zero. Porque você tem essa questão da primitiva, né? Agora, quando a gente vai fazer essa conta usando a parametrização, né? Aqui, pela definição, nós vamos substituir aqui, você vai ter o z quadrado. Então vai substituir por gama de θ, ao quadrado vai ficar 2 exponencial de 2i θ vezes a derivada. A derivada é essa mesma aí que a gente já está usando. E a conta fica assim, ó, exponencial de menos i θ, aí tem o i multiplicando, integra essa expressão aqui, ó, veja que vai dar essa expressão, exponencial de menos i θ, e aí tem um menos aqui que a gente ganha, de 0 a 2π, vai dar zero, tá? Faz a conta e também observe que dá zero. Vamos falar um pouquinho sobre o teorema de Cauchy-Gaussat, tá? O que ele afirma? Se f é uma função analítica, um domínio simplesmente conexo. O que é um domínio simplesmente conexo, para a gente não perder muito tempo com isso? Depois vocês leiam rapidamente lá, né? Vejam o que é. Mas é um domínio sem buraco, tá? Então, por exemplo, um círculo é um domínio simplesmente conexo. Uma elipse, uma coisa desse tipo, tá? Pode deformar à vontade, né? Não tem problema, mas ele não tem buraco. O que é uma região que não é simplesmente conexa? É um anel, tá? Quando a gente pensa no anel, ele é... Ou então você pegar um disco furado, também não é simplesmente conexo. Simplesmente conexo, às vezes a gente pode pensar assim, ela é quando dados dois pontos dentro do conjunto, você consegue e aí você passa segmentos de reta, né? Ele sempre fica dentro do domínio. Bom, aí para esse tipo de domínio, você tem que a integral vai dar zero, seja qual for o contorno gama simples, fechado e regular por partes contido em D. E aí tem um corolário, né? Que se essa integral aqui está dando zero, né? Pelo teorema de Cauchy-Gaussat, então você tem que integrar nessas condições, elas independem do caminho, tá? E aí quando a gente pega uma integral, vai fazer uma integral aqui, ela só depende dos pontos z1 e z2. A demonstração disso é só fazer um uso imediato do teorema de Green. O que afirma o teorema de Green? Você pega duas funções de classe C1 em uma região R do plano, né, e a fronteira dessa região sendo um caminho gama. Tá? Imagina uma situação dessa. E
a orientação positiva assim. Então, quando você vai fazer essa integral de linha real, né, aqui, ao longo da curva gama, faltou aqui gama, aí você vai ter essa integral ao longo de linha, ela fica exatamente igual a uma integral dupla sobre a região R. E esse resultado é muito interessante porque ele fala assim, ó, a integral dupla ela está relacionada com a integral de linha, com o que ocorre na fronteira. Isso aí é uma extensão do teorema fundamental do cálculo. Porque o teorema fundamental do cálculo fala assim, ó, a integral do que está aqui no interior, ela é a diferença dos extremos. E aqui, de certa forma, está falando isso. Que a integral ao longo dessa região interna, ela é integral ao longo da linha. Tá? Bom, sabendo fazer uso desse teorema aqui, do teorema de Green, aí para a gente demonstrar o teorema de Cauchy-Grosset, funciona da seguinte maneira. Bom, nós escrevemos F como sendo U mais VI, né? Como sempre. E nós escrevemos essa dz como sendo dx mais I dy. Fazemos essa multiplicação, tá? Complexa aqui. E a gente sabe que transforma essa integral de linha, né, complexa, em duas integrais de linha reais, né? Ambas reais aqui, ó. Aí você vai ter u dx menos v dy mais I v dx u dy. Isso aqui, a parte real e imaginária, são funções integrais de linha reais. Aplicamos o teorema de Green, né, na parte real e imaginária dessa integral separadamente, e a gente obtém o seguinte, que essa integral aqui vai ficar usando o teorema, olha só, o teorema de Green. O que ele fala? Que você vai ter que fazer assim, ó, o P, você tem P dx e Q dy. Você vai fazer desse aqui, você vai derivar em relação a x, e desse você vai derivar em relação a y. É trocado, né? A ordem é trocada. Então vamos ver aqui, ó, dx dy. Então esse eu derivo em relação a x, e aí vai ficar menos v dx, né, que ele está com menos ali. E esse aqui eu derivo em relação a y, então vai ficar menos u dy. Só que a gente conhece as equações de Cauchy-Riemann, né? O que diz as equações de Cauchy-Riemann? Que o de x, o v de x é igual a menos v de y. Essa conta dá zero, né? As equações de Cauchy-Riemann aqui implicam nisto. E implica nisto dando zero. E quando a gente faz aqui a conta, a mesma coisa. U de x menos v de y. Essa conta também dá zero. O de x é igual a v de y nas equações de Cauchy-Riemann. E, portanto, essas duas integrais dá zero. E aí, automaticamente, essa conta também dá zero. É isso, é só fazer mesmo o teorema de Green na parte real e imaginária da integral. Acontece que isso, né, garante para a gente também esse resultado, que em particular, né, um corolário aqui desse teorema de Cauchy-Grosset é que ela independe do caminho, né? Ela independe do caminho. E como ela independe do caminho, nós podemos definir essa função aqui, f de z. Pega uma função analítica, um conjunto D e tudo mais, fixa um z0, e aí você faz essa integral. Essa integral aqui você tem que entender assim. Como a função independe do caminho, né, se ela é analítica, ela independe do caminho, essa conta aqui você vai falar, eu vou ligar de z0 até z. De que jeito? Qualquer forma, usando qualquer curva. Porque essa conta aqui não depende do caminho que você vai fazer. Quando você faz essa conta, então, aqui independente do caminho, você vai ter uma expressão que ela vai ser uma primitiva da função f. Se prova, né? Na apostila tem provado direitinho. Faz a derivada disso, você vai ver que dá f pequeno. Aqui, para cada z0 que você escolhe, você vai ter uma primitiva. A primitiva não é única, né? Exemplo aí de como que a gente pode pensar em usar ela. Calcule essa integral de linha,
onde gama de t é essa curva aqui estranha, né? Quando eu coloquei no GeoGebra, o t varia de 0 a 2π. Coloquei no GeoGebra, isso aqui na verdade é um cardioide, tá? Metade de um cardioide, né? Um semicardioide. O traço é metade desse cardioide, né? Ele continuaria aqui. Ligando os pontos, ele começa desse ponto 2 e vai até o ponto 0. Então ele liga os pontos de Z0 igual a 2 até Z1 igual a 0 aqui. Essa conta aqui a gente não vai fazer usando parametrização porque ficaria um negócio horrível. Mas a gente sabe que essa função aqui ela tem primitiva, né? Tem aqui a primitiva, metade de ele exponencial de z quadrado, tá? Basta verificar direitinho. É só fazer a regra cadeia aqui e ver que dá certo. E aí, pelo teorema fundamental, você vai ter que essa conta, ela é f do final, que é 0, menos f inicial, que é 2. E aí vai ser, então, usando a primitiva aqui, vai ficar metade de exponencial de 0 menos exponencial de 4. Vai ficar, então, 1 menos elevado a 4 sobre 2. Tá? E aqui nós encerramos essa parte. Tá? Depois, para encerrar essa parte integral, finalizar, nós precisamos apenas estudar as fórmulas de Cauchy.